Olá pessoal, 5 comportamentos que mais atrapalham você a juntar dinheiro. Hoje temos no Brasil mais de 70% da população endividada. Então, além de não conseguir juntar, essas pessoas estão devendo para bancos, instituições, pessoas físicas. Então existe um peso nas costas gigantesco dessas pessoas porque precisam de trabalhar para pagar contas. O que eu quero trazer para vocês são 5 comportamentos tóxicos e que, se você ajustar, pode te ajudar muito a juntar uma boa grana. Vamos lá? O primeiro deles, e é o mais matador de todos, errar no padrão de moradia e no padrão do seu carro. Toda vez que você for pensar em fazer uma evolução no padrão da sua moradia ou na evolução do seu carro, pense muito bem antes. A maioria dos brasileiros erram muito nesse quesito e depois não tem muito o que fazer. Então, pense com muita parcimônia, faça muita conta, porque muitas das vezes, no sentido de querer impressionar os outros, você acaba errando muito no padrão de moradia e no padrão do seu carro, principalmente no segundo, que é mais visível. Mas, de fato, a escolha do padrão de moradia também impacta demais. Esses dois gastos, eles acabam integrando a maioria dos gastos fixos da família, certo? Então, quando você tem um erro nesses dois, é muito difícil depois você consertar. Você tem que abrir mão muito da sua qualidade de vida para conseguir isso. Então, converse muito com a sua família, entrem em acordo e façam muitas contas, porque se errar nesse padrão, depois a conta é difícil de chegar. O meu conselho é que você erre para menos. Se você tem condição de morar numa casa onde o aluguel é 3, 4 mil reais, more numa onde você vai pagar 2.500 e que você tenha a possibilidade depois de fazer upgrades, de fazer evoluções, tá? De fazer melhorias. E não o contrário, não comece numa casa maior ou mais cara e depois tenha que abaixar. E a mesma coisa com o carro. Então comece com um carro mais simples, porque entenda só, não é só o gasto fixo dessas duas categorias. Existe o que a gente chama de efeito cascata dos preços. Então, uma moradia mais cara, ela traz uma série de despesas mais caras também. O setor é mais caro, a padaria vai ser mais cara, a frutaria vai ser mais cara, e uma série de outras coisas envolvidas. Água, luz, e todas as outras contas que fazem parte disso também. O carro da mesma forma. Certo? Um carro mais caro, ele traz até um estacionamento mais caro, um lava-jato mais caro, sem falar do IPVA e do seguro e da própria manutenção do carro. Então, tenha muita sabedoria e escolha com muita cautela o padrão da sua moradia e o padrão do seu carro. O segundo grande erro no comportamento da maioria das famílias é ter no seu orçamento gastos fixos muito elevados. O que são gastos fixos? Só para ficar bem claro. São gastos com sobrevivência. E o que envolve sobrevivência geralmente? Alimentação básica, moradia, transporte, saúde e educação. Então, essas categorias geralmente compõem os gastos fixos de uma família. É muito comum você ver as famílias depois de 30, 35, 40 anos ter gastos fixos muito altos. Por exemplo, uma família que ganha 10 mil reais ter gastos fixos de 7, 8 mil reais, certo? Então, assim, ela está comprometendo 70 ou 80% de todo o orçamento só com gastos que são imutáveis, que dificilmente você vai conseguir ter uma economia aí. Então, a minha grande dica é: tenha mais gastos variáveis, que são gastos com lazer, que a gente chama de gastos com qualidade de vida. Gastos fixos, geralmente gastos com padrão de vida, e gastos variáveis, geralmente gastos com qualidade de vida. Presentes, saídas, viagens, prática de esportes e uma série de outros pontos aí. Então, procure equilibrar muito bem essa balança e controle muito os gastos fixos. O ideal é que você não tenha no seu orçamento mais do que 50% de gastos fixos, porque assim você vai ter mais flexibilidade na escolha dos seus gastos, vai sobrar dinheiro para os seus objetivos financeiros, sejam eles de curto prazo ou de longo prazo, como a independência financeira. Agora, quando você tem um gasto fixo muito elevado, o orçamento da sua família fica ultra engessado e, por exemplo, numa crise,
como nós tivemos agora com a pandemia, a família fica sem ter mobilidade no orçamento. E aí você pode entrar em endividamento, que é o que causou, por exemplo, endividamento de grande parte dessas pessoas que hoje a gente vê nos índices de endividamento do Brasil. Então, em resumo, tenha gastos fixos mais baixos e gastos variáveis maiores. Se houver uma crise, você consegue cortar facilmente os seus gastos variáveis, certo? E, para mim, o mais importante, mais gastos variáveis representa mais estilo de vida, mais sensação de boa vida, mais experiências na sua vida. Gastos fixos maiores geralmente traz consigo sentimentos de trabalhar para pagar conta, repetição do dia, certo? Todo o esforço para sustentar a moradia, para sustentar carro, para sustentar a educação, e eu não tenho muito gasto com experiência. Então, realmente é um gasto muito importante, é um ponto muito importante, e mantenha os seus gastos fixos mais baixos. Terceiro comportamento bastante errado e que é uma cultura muito brasileira, até mesmo porque lá fora não tem muito esse costume, que é o de parcelar compras. Parcelamento de compras é algo bastante irracional se a gente for pensar. A gente tem o objetivo de fazer uma compra, vou dar um exemplo de uma compra de R$1.000. E aí você olha para a parcela e vê que dividindo isso em 10 vezes, essa parcela fica R$100. Aí você faz a conta de R$100 em cima do seu salário, parece uma parcela pequena. Primeiro ponto, isso é um comportamento ruim, porque no futuro esse comportamento tende a se repetir e você vai trazer outras parcelas de R$100 para dentro do orçamento. Quando você vê, você está com endividamento alto. E lembre, dívida é igual a gasto fixo. Gasto fixo engessa mais ainda o seu orçamento, certo? Então, não parcele, procure negociar sempre à vista. E se você não consegue comprar à vista, isso é um grande sinal que não é a hora de você comprar. Se programe antes. Faça o que a gente chama de poupança programada. Junte um dinheiro específico para a compra desse bem, desse material, desse presente ou dessa ação que você queira realizar, certo? Então a antecipação, o planejamento é sempre mais eficiente do que você comprar agora e jogar essa dívida para frente, certo? Na verdade, esse é um grande problema da cultura de muitos brasileiros, que é a preocupação com o hoje. Então, quando eu faço isso, eu estou assumindo que eu me preocupo bastante com o hoje e o futuro eu deixo para frente, certo? Então, esse comportamento é um comportamento tóxico e pode atrapalhar bastante o seu orçamento. Quarto grande comportamento e que atrapalha muito você, e esse para mim é um dos mais matadores e principais. Anote aí, não se pagar primeiro. Quem não se paga primeiro e deixa para se pagar só no final do mês, e quando eu falo se pagar, é o quê? É a realização dos seus objetivos. Então, para aquele que tem o objetivo de independência financeira, de aposentadoria, de comprar um carro, de trocar a casa, de reformar a casa e etc. Se ele deixa para concretizar esse objetivo com o dinheiro que sobrou no final do mês, tem grandes chances dele juntar muito pouco ou até não juntar nada. Se você traz esse objetivo para o início do mês e transforma isso na sua principal conta a ser paga, tem muito mais chance de você concretizar o seu objetivo. Então vou dar um exemplo muito claro. Se você tem o objetivo de juntar R$1.000 por mês, seja esse objetivo qual for, faça isso logo após você receber seu salário ou seus rendimentos. Faça isso como uma das primeiras contas a serem pagas. Ah, mas e se eu não conseguir pagar todas as contas? Você retira no final do mês, você tira dessa aplicação um pedacinho para completar as contas. Só que eu digo para você, quando você começa a testar isso, nos primeiros meses, você vai até ter que tirar um pouquinho porque a conta não vai fechar. Mas à medida que você repete isso 4, 6, 8, 12 meses, isso vira um hábito muito saudável e eu tenho certeza que depois esse hábito não sai de você mais, certo? Então, pague-se primeiro. A sua conta tem que ser a conta mais importante do mês
e tem que ser uma das primeiras a serem pagas. Último comportamento, bastante destrutivo da maioria dos orçamentos familiares e que atrapalha as pessoas a juntar dinheiro, é falta de controle. Infelizmente a gente não aprende nas escolas ou na faculdade controle orçamentário, certo? Como gerir bem uma planilha ou não, como anotar apenas os gastos fixos e variáveis e anotar o que se ganha. Então, o meu convite aqui é que você e sua família tenham um controle orçamentário o mais simples possível. Pode ser papel e caneta, não precisa uma planilha de Excel totalmente elaborada. Poucas pessoas, na verdade, gostam disso. Hoje a gente pode usar bloco de notas do celular, alguns aplicativos bem simples que ajudam nesse controle, ou você pode usar uma agenda para anotar tudo que você está gastando. Lembre, você pessoa física, você família, tem que se encarar como uma pessoa jurídica, como uma empresa. Pense uma padaria que não sabe quanto que entra e quanto que sai. Se essa padaria tem chance de prosperar. Então, o controle orçamentário, e não precisa de ser um controle orçamentário complexo, ajuda muito as famílias a terem controle naquilo que entra e naquilo que sai, certo? Então, comece o mais rápido possível e comece incipiente, comece pequeno, comece com reuniões semanais, certo? Depois você pode ir para momentos quinzenais e depois fazer essa gestão apenas uma vez por mês. Mas menos do que uma vez por mês eu não recomendaria, porque senão suas finanças podem sair do controle. Lembre, um mês são muitos dias e existem muitas contas a serem pagas. Se você não tiver controle nisso, esses grandes furinhos no seu barco pode fazer esse barco afundar. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e principalmente compartilhe com mais pessoas. A ideia do nosso trabalho é trazer mais educação financeira, é trazer mais conhecimento para as famílias e assim a gente mudar o cenário financeiro do nosso país. Obrigado.